Boa tarde. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente promoveu uma audiência pública em Uruçanga, no sul do estado. O encontro debateu os problemas ambientais que prejudicam a economia da região do Rio Carvão com as minas desativadas. Confira na reportagem de Marcelo Espinosa. A comunidade do Rio Carvão, em Uruçanga, no sul do estado, convive desde o começo dos anos 90 com uma mina de carvão desativada. Os moradores reclamam que o local sofre com os danos ambientais deixados pela exploração do minério. Ainda hoje, a mina provoca problemas, principalmente nos rios da região. Toda a mineração das décadas passadas foram levando a riqueza e deixaram para nós apenas o passivo ambiental. Então teria que fazer um grande mutirão, Ministério Público e em geral, né, comunidade, para que pudesse fazer essa recuperação ambiental do solo, né, e também essas bocas de minas ser fechadas para que, se não despoluísse nosso rio, né, que é o Rio Carvão que passa no Rio Uruçanga, passa no centro do Uruçanga, mas pelo menos que ficasse um visual bonito. O assunto foi tratado pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia em audiência pública na noite de segunda em Uruçanga. Comunidade, autoridades municipais, Ministério Público Federal e representantes da indústria carbonífera participaram. Para o prefeito de Uruçanga, os problemas ambientais prejudicam a economia da região do Rio Carvão. É uma região onde todo o território ficou degradado. Ali você não consegue fazer nenhuma atividade agrícola, é impossibilitada a atividade agrícola. Nós temos um problema sério em todos os rios, toda a água que ali circula contaminada. Segundo o Ministério Público Federal, a indústria já foi condenada pela Justiça Federal a recuperar 26 mil hectares de áreas degradadas. São mais de 1.200 quilômetros de rios comprometidos pela poluição. Só em Bocas de Minas são mais de 800. Para o procurador Demerval Viana Júnior, há demora na recuperação ambiental. Melhorou muito em relação ao quadro anterior, mas o problema é que ainda nós temos, como temos prazos judiciais, tem questões de recursos em tudo, nós ainda estamos na fase de execução e o processo ainda não transitou em julgado. O Ministério Público acompanha isso diariamente. Fizemos, inclusive, várias reuniões com a população, com representantes da empresa, tentando buscar um caminho que possa conciliar a manutenção de empregos e a preservação do meio ambiente. A indústria do carvão reconhece os problemas ambientais e está disposta a trabalhar com a comunidade pela recuperação dos estragos, mas se preocupa com o destino do setor, que movimenta mais de R$1,5 bilhão de reais por ano e gera 3 mil empregos diretos. Se não houver equilíbrio, nós vamos perder empregos, vamos continuar com as recuperações ambientais sem serem feitas, elas não terão progresso. Então as empresas, para isso, precisam se manter de pé. Não há outro caminho. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Ivan Nats, responsável pela audiência em Uruçanga, afirmou que vai reunir município, estado e governo federal para cobrar pressa na recuperação ambiental do Rio Carvão. Ele também vai comunicar os órgãos ambientais da União a respeito dos problemas na região. Nós também aprovamos o encaminhamento da situação para os órgãos federais, o IBAMA, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, que é um governo novo, com novas pessoas, para que eles conheçam a situação aqui da comunidade, que é um problema, que é uma situação extremamente preocupante para o estado de Santa Catarina. O carvão tem um fator de degradação ambiental elevadíssimo. E isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar para poder combater e mitigar, né, os aspectos ambientais dessa exploração, que eu espero que um dia, muito rápido, chegue ao fim. Os deputados que integram a Comissão de Saúde se reuniram nesta manhã aqui no Parlamento. No encontro, eles aprovaram a realização de 2 audiências públicas e um seminário. Os deputados entraram em consenso durante a reunião para realizar uma audiência pública e debater o tratamento de pessoas com fissura lábio-palatina, em Santa Catarina. A ideia é avaliar quais serviços são ofertados na rede pública e o aporte financeiro. A data definida foi 1º de outubro, aqui na sede da Assembleia Legislativa. Hoje, basicamente, esse atendimento está concentrado no hospital em Joinville e a necessidade de aumento do número de consultas, aumento do atendimento, há uma angústia, inclusive,
inclusive das Profis, que são as entidades que atuam com as pessoas com a fissura lábio-palatina e, portanto, nós já fizemos, inclusive, aqui alguns debates sobre isso, mas atendendo o pedido das Profis, vamos fazer essa audiência pública para debatermos atualmente como que está esse atendimento a esses pacientes em Santa Catarina. Também foi aprovada a realização de uma audiência pública para discutir a triagem neonatal através do exame de retina digital. Será no dia 27 de novembro. Um seminário também foi aprovado pelos parlamentares para tratar da imunidade tributária, da Seguridade Social em unidades de saúde pública. Já a Comissão de Segurança Pública realizou agora pela manhã uma visita ao Centro de Atendimento Socioeducativo da Grande Florianópolis, que fica em São José. Os deputados foram verificar denúncias feitas por agentes de segurança socioeducativa de interferência e usurpação de poderes por parte do Judiciário. Ao final, os deputados decidiram que vão convidar a juíza da comarca, a gestora do CASE e representantes da Defensoria Pública para participarem de uma reunião da comissão. A reportagem completa da visita você confere no TVA Notícias às 6h45 da noite. E os parlamentares que compõem a bancada do Oeste discutiram nesta manhã sobre as obras de rodovias federais que cortam a região. Confira. Na pauta, as obras de rodovias federais que cortam o oeste catarinense. A 282 é uma das que mais sente os efeitos de cortes de recursos federais. De 35 milhões anunciados e previstos no orçamento federal, apenas 8 milhões foram disponibilizados e quase 3 milhões já utilizados. Existe agora realmente uma preocupação muito grande de que a continuação das obras não aconteça mais, que as obras paralisem. E aí a bancada aqui hoje definiu que nós vamos entrar em contato com a bancada federal, né? Vamos fazer um documento e vamos solicitar uma audiência para que a gente converse com eles, para que eles reforcem, junto ao governo federal, a importância da liberação desse recurso, para que a 282 continue e que, acima de tudo, que seja que o compromisso assumido seja, né, que seja atendido. Ainda no encontro, os deputados voltaram a discutir a situação das carcaças de animais. Empresas querem produzir farinha e rações, mas encontram empecilhos junto ao Ministério da Agricultura. Havia necessidade de agenda com a ministra, mas com a ideia descartada, uma consulta pública foi realizada pelo governo federal e um alento aos empresários que aguardam licença para beneficiar os restos de animais. Deve ser autorização para exportação. Aqui no Brasil, o mercado PET não está incluso, mas assegurada a utilização para biodiesel e fertilizantes. Vejo que o processo está andando, né? Embora moroso, porque já devia estar pronto isso há 2 anos atrás, né? Mas, enfim, está acontecendo e, a partir de agora, então, o nosso trabalho é justamente conversar com as empresas que estavam fazendo este projeto aqui em Santa Catarina para que elas consigam restabelecer a parceria com os municípios, né? E, em cima disso, então, com municípios e agricultores, fazer com que o projeto retome as suas atividades. Recentemente, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública sobre o tema. O evento foi em Ceará, no oeste catarinense. Durante a reunião da bancada, os deputados discutiram ainda questões voltadas à liberação de recursos para hospitais da região e emendas parlamentares que serão inseridas no orçamento catarinense, para que possam atender às demandas de todo o oeste de Santa Catarina. E você vai ver a seguir a última reportagem da série sobre o cultivo de peixes de água doce no estado. Hoje você vai saber como Joinville se transformou numa das maiores produtoras do estado. Não saia daí, a gente volta em instantes. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de 1 milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão. Nas atitudes do dia a dia, e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo.
Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. A Assembleia Legislativa promove na próxima sexta-feira uma sessão solene em Concórdia, no meio-oeste do estado. A cerimônia vai comemorar o aniversário de 85 anos do município. A capital do trabalho, como é conhecida Concórdia, completou 85 anos com uma série de motivos para comemorar. A cidade possui boa posição em diversos índices em nível nacional. O mais recente foi o Índice de Governança, em que Concórdia aparece em primeiro lugar em Santa Catarina e em segundo no Brasil. Para comemorar essas e outras conquistas, a Assembleia Legislativa promove no dia 13 de setembro, sexta-feira, uma sessão solene no município. A cerimônia está marcada para 7 horas da noite no Centro de Eventos da Expo Concórdia. A homenagem é uma iniciativa do deputado Moacir Sopelsa, do MDB. E a gente exibe agora a última reportagem da série sobre o potencial de Santa Catarina no cultivo de peixes de água doce. Hoje você vai saber como a cidade de Joinville, que é conhecida pela força do setor industrial, também se transformou numa das maiores produtores de peixes do estado. A reportagem é de Daniela Legas e Patrick Domingues. O protagonismo de Joinville. Quando se fala de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, o que você pensa primeiro? As grandes indústrias, a cultura germânica, o balé Bolshoi. De fato, tudo isso ajudou a colocar o município em posição de destaque. Mas o que muita gente não sabe é que a cidade mais industrializada do estado é também uma das principais produtoras de peixes de água doce. Joinville ocupa a terceira posição entre os maiores criadores de tilápia de Santa Catarina. A atividade é desenvolvida tanto por produtores profissionais como por amadores, conforme destaca o engenheiro agrônomo especialista em piscicultura, Roberto Hoppe. Hoje a gente tem um grupo bastante interessante. A gente divide esse grupo em duas classes, são os profissionais e os amadores, né? Nós trabalhamos mais com os piscicultores profissionais, que têm na atividade a sua principal fonte de renda, uma das principais fontes de renda. Para esse grupo nós trabalhamos em torno de 70 famílias, né? E essas 70 famílias juntas produzem em torno de 1.200 toneladas de tilápia por ano, né? E o grupo de amadores, apesar de ser mais numerosos, em torno de 200, 250 famílias, não contribuem com tanto, contribuem com mais umas 900 toneladas. Então, no geral, nós estamos produzindo em Joinville 2.000, 2.100 toneladas de tilápia por ano. A relação de Joinville com a produção de tilápia começou a se fortalecer na década de 1970, quando a Fundação de Desenvolvimento Rural do município implantou a primeira Estação Catarinense de Desenvolvimento de Alevinos, como são conhecidos os filhotes do peixe. Foi graças a esse trabalho que hoje a piscicultura é a principal fonte de renda de muitos dos produtores rurais de Joinville. Há mais ou menos 30 anos, com uma única lagoa, meu pai começou a atender alguns conhecidos. E esse processo foi aumentando e o grande diferencial que houve foi nós decidimos fazer transformar o que eram arrozeiras em lagoas. Hoje a nossa produção de filé fica em torno de 180 quilos, 200 quilos por semana. Nós fizemos filé toda semana. Naquela época, a criação da tilápia era quase toda destinada para o mercado de pesca e pague, que é forte na região. São principalmente fazendas com tanques cheios de peixes, onde um público interessado tem a oportunidade de praticar a pesca por lazer. De acordo com Roberto Hoppe, com o passar do tempo, a oferta de tilápia cresceu tanto no município que a indústria de pesca e pague já não era mais o suficiente para dar conta de toda a produção. Algum tempo atrás ela era toda destinada para um mercado local ou a indústria do lazer, que é o pesca e pague, mas como ela se demonstrou uma atividade bastante importante e com muitas pessoas aderindo a ela também, agora a gente está conquistando as prateleiras do supermercado.
Em Joinville, são cerca de 70 famílias trabalhando com a criação de tilápia. Um deles é o produtor rural José Valdeci Vil, que junto com a esposa toca a Pescados Piraí. O empreendimento é um bom exemplo de como a produção de tilápia se desenvolveu no município. Criado na década de 90 para atender ao público de pesca e pague, viu os negócios crescerem e avançarem para além da pesca de lazer. Hoje, a Pescados Piraí é a maior produtora da região e conta também com o único abatedouro e frigorífico de peixes de água doce do município. Hoje a gente está produzindo uma boa quantidade de peixe, mas hoje a gente cria só aqui nós, produzimos uma base de 350 toneladas de peixe por ano, né, por safra. A Pescados Piraí quer agora ultrapassar as fronteiras de Joinville. Está só à espera do selo de inspeção estadual para começar a distribuir a tilápia para outras cidades. E existem mais conquistas para comemorar. O empreendimento foi selecionado pela Prefeitura para fornecer o pescado para a merenda nas escolas municipais. Serão 5 toneladas de filé de tilápia distribuídas nas 86 escolas e 70 centros de educação infantil da rede municipal de ensino. Uma carne magra, saudável e saborosa que, graças ao trabalho e engajamento de diversos setores, vai ajudar a nutrir os estudantes de Joinville. Uma das partes envolvidas na luta pela inclusão da tilápia na merenda escolar foi a Associação Joinvilense de Aquicultores. O presidente da entidade, Fabiano Vital Alexandre, lembra que, além de tornar o cardápio das escolas mais saudável, a iniciativa vai ajudar também as famílias produtoras. Esse processo tem sido muito gratificante pelo seguinte: a compra do peixe pela agricultura familiar, a gente tem melhor qualidade no peixe que está sendo fornecido. Em todos os casos que a gente acompanhou de outras experiências, o peixe fornecido por esse produtor da agricultura familiar, ele é um peixe de melhor qualidade, o consumidor gosta mais. A gente está fortalecendo a agricultura no município, fazendo com que esse produtor fique na sua propriedade e tenha um incentivo para continuar produzindo, e o produtor local, né? Porque dentro da questão legal é dado prioridade para o produtor do município. Essa compra do peixe só vai sair de Joinville se a gente não tiver nenhum produtor aqui produzindo peixe dentro da questão do modelo da agricultura familiar. Para ter uma merenda escolar balanceada, o princípio é o mesmo de uma refeição considerada saudável. Legumes e verduras, uma porção de carboidrato, que pode ser o nosso tradicional arroz com feijão, e um tipo de carne. Abrir o leque de opções de proteínas no cardápio dos estudantes ainda não é uma prática comum nas escolas catarinenses. Poucos municípios incluíram o peixe na merenda. Mas um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa quer mudar essa realidade. A iniciativa do deputado Dr. Vicente Caropreso obriga a inclusão do pescado fresco no cardápio da merenda das escolas da rede pública estadual de ensino. Ano passado nós já fornecemos para o restaurante popular, já recebemos mais aquele peixe, e esse aqui também. Aí no caso a prefeitura ele paga direto para o produtor, né? Aí nós recebemos mais por quilo de peixe. Convencer outras prefeituras a adotarem também o filé de tilápia na refeição dos estudantes é uma das bandeiras da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa, conforme explica o presidente do colegiado, deputado Felipe Estevão, do PSL. Alguns prefeitos já estão simpatizando a ideia, estão nos procurando. Alguns municípios já estamos usando como um case de estudo, né? Para desenvolver ali e ver como é que vai ser. É a maior proteína animal consumida, é o peixe, né? Tem uma riqueza de nutrientes, e a gente está conversando com o governador e buscando desenvolver projetos hoje, através, como presidente da Comissão da Pesca, para incentivar e para inserir na base da merenda escolar. E a edição de hoje fica por aqui. Mais informações do Parlamento às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você e até amanhã.